Alguma vez você já parou para pensar sobre a grande influência da média, do pensamento mediano sobre os seus resultados, sobre a sua vida? Esse é o tema do nosso episódio, do episódio de hoje, e que eu chamo há muitos anos de a maldição da média. Afeta a mim, afeta você, afeta todo mundo, porque se criou uma cultura de média e ela faz um estrago terrível nas nossas carreiras, ela faz um estrago terrível no nosso desempenho e na nossa vida. Então fica comigo aqui que o tema hoje é quente e eu espero que faça uma boa reflexão, que leve você a uma atitude diferenciada na sua vida e se transforme na ideia de um combatente contra a maldição da média nas nossas vidas. Se você está me assistindo aqui no YouTube, eu fico muito feliz, muito agradecido e peço para você, me dá um voto de confiança e se inscreve no canal. E se gostar dessa reflexão aqui, manda para um amigo. A gente quer criar uma grande comunidade que possa fazer essa reflexão reverberar para muito mais gente, gente que precisa pensar na sua carreira, pensar na sua marca pessoal e pensar na coisa mais importante para todos os profissionais, que é conseguir conciliar prosperidade econômica, prosperidade financeira, vencer na carreira, construir sua marca com autoridade, respeitada no mercado, mas ao mesmo tempo conseguir conciliar com tudo isso a ideia de realmente encontrar significado e encontrar realização naquilo que faz. E é por isso que o tema da média é tão importante aqui. E eu lembro, eu dei aula no final dos anos 90, na virada dos anos 2000 na universidade. Depois passei a dar aula em pós-graduação, hoje em MBAs. Mas uma coisa que me acompanha desde esses tempos, nas minhas palestras, meus encontros e workshops com as pessoas, no meu curso de marcas pessoais, é fazer um combate frontal ao mindset da média. E eu explico isso para você entender bem como isso pode lhe afetar e como afetou a mim, afeta muita gente. É que a gente desde pequeno foi criado numa espécie assim de cultura da média. E obviamente a gente faz desde pequeno ensino fundamental, se você lembra do seu ensino fundamental, a gente faz prova, porque é a única maneira de fazer uma avaliação com os alunos, mas desde a idade mais tenra, desde o início da nossa formação, a gente tem notas, a gente faz provas, a gente faz avaliações, independente da educação que se tem, a gente vai ter que passar por alguma ideia de avaliação. E quando a gente tem notas, a gente tem colegas, a gente faz isso em turma, com um pensamento de crescimento, e a gente, obviamente, olha as notas dos colegas e a gente acaba tendo um pensamento mediano de que se a gente atingir uma nota da média da turma, as coisas estão legais pra gente. Pensa comigo se não aconteceu isso com você. Acontece comigo, tenho certeza. Por quê? Porque a gente criou uma cultura, a gente criou um jeito de pensar que estar na média de uma série de pessoas é uma coisa boa. Então o que acontece? A gente lá no ensino fundamental, o pai e a mãe hoje, e se você tem filho sabe o que eu estou dizendo, a gente se preocupa com os resultados, a gente olha os resultados e parece que ter um resultado na média é uma coisa boa. Sabe por quê? Porque de certa forma acalma a gente, né? A gente não é uma frustração por uma nota abaixo da média, que todo mundo se assusta, e talvez não seja aquela alegria de uma nota número 10. Mas a gente olha para a média e a média dá um certo conforto para o pai e para a mãe. E isso aconteceu com a gente na infância, a gente passou isso no ensino fundamental, depois a gente foi para o ensino médio, a gente chegou na faculdade, a gente fez pós-graduação, e a gente fez mestrado, e a gente fez doutorado, e de certa forma isso se impregna nas nossas mentes, e a gente acaba tendo uma ideia de que estarmos na média é uma coisa boa. Há muitos anos atrás, quando eu fiz vestibular, as primeiras vezes, o meu vestibular tinha provas por disciplina, e a prova de matemática e física era uma prova assustadora para todo mundo, e eu me lembro que eram 100 questões, e a média era de 10 acertos. Acredite, eu não estou mentindo.
10 acertos numa faculdade federal era considerada média. E eu me lembro das cenas, eu vi as pessoas vibrando com aquilo, com aquela ideia, né? Fiquei na média, porque a narrativa era, se você ficar na média na maioria das cadeiras, das disciplinas, aí você foca um pouco mais naquela que é de interesse da sua área e você vai passar. Então olha que maluco, isso cristaliza nas nossas cabeças. Depois a gente vai para o mercado e a gente entra numa grande empresa, seu primeiro emprego, você pode lembrar disso. Para quem é empregado, pense muito nisso, numa grande empresa. A gente entra numa grande empresa e a gente tem um poder incrível quando a gente entra, porque somos, de certa forma, um outsider, alguém que chegou de fora, que olha de fora, que não está impregnado pela cultura da empresa, e a gente olha para a empresa e a gente detecta um monte de coisas a ser feitas que as pessoas não estão vendo. A gente olha o que eu chamo assim de espaços vazios, de fragilidades, de vulnerabilidades, e a gente pensa em agir, em atacar aqueles pontos. Mas aí sabe o que acontece? Reflita se você já esteve numa grande empresa na chegada, nos primeiros meses, a gente se angustia em fazer aquelas coisas e a gente pensa, como é que esse pessoal não enxerga isso aqui? Mas depois de um certo tempo, você entra na vibração média daquela empresa e simplesmente você não enxerga mais. Eu tenho clientes, eu tenho amigos, e alguns desses amigos estão assim há 10 anos, 15 anos, ou alguns com mais tempo ainda na mesma empresa, e a gente que é de fora, quando entra nessa empresa, a gente vê que a vibração da empresa tem uma vibração média que pegou aqueles que queriam fazer mais e trouxe para baixo, e os medíocres lá embaixo ficaram acomodados naquele conforto e existe um pensamento médio ali, instalado, impregnado. E aí a gente olha de fora, vê, mas depois de um certo tempo a gente é equalizado por esse pensamento médio e aí a gente não enxerga nada mais e a gente simplesmente não serve, porque a gente entrou ali para provocar alguma mudança, para elevar aquele nível, mas a gente não consegue porque a gente é equalizado pela média. Então eu tenho sustentado que a média é uma espécie assim de doença corporativa e que tem reflexos nas nossas vidas. E eu disse muitas vezes isso para as plateias, digo ainda muitas vezes para as plateias, dizia para os meus alunos que a média vai nos levar simplesmente à medianidade de mercado. A gente vai ser comoditizado, a gente vai ficar igual a todo mundo. E reflete comigo sobre o que a gente encontra de encantamento na sociedade, no mercado em geral. Eu falo assim de experiências encantadoras, de garçom de restaurante a médico neurocirurgião, a advogado, a arquiteto. A entrega muitas vezes é média, porque esses personagens, esses profissionais, olham também para o mercado e entendem, bom, o mercado também não encanta muito, eu não posso errar em algumas coisas, mas se eu entregar na média, eu entreguei, né? Tá feito, tá pronto e segue a vida e eu vou buscar novos clientes. Então é por isso a nossa falta de encantamento com os lugares, porque esse pensamento médio vai tomando conta das pessoas. A gente pensa, se os outros não entregam mais, eu também não preciso entregar, e também não tem ninguém reclamando, e a gente segue na média aqui, e a gente vai ter resultados medianos, a gente vai ter autoridade mediana, a gente vai ter reconhecimento mediano no mercado, a gente vai ter remuneração mediana, com certeza, por uma entrega mediana, e a gente vai ter um futuro mediano, sem nada de relevante, sem nenhum brilho, sem nenhum encantamento. Então eu digo que a minha revolta aqui não é contra a média, porque a gente precisa estabelecer médias para estabelecer notas, para fazer avaliações, a gente precisa das médias. O problema aqui é o mindset da média, é o mindset, a cultura da média, o pensamento mediano, que é a coisa mais próxima do pensamento medíocre. E quem se conformar com isso, ok, eu entendo, eu respeito, mas vai ter que se conformar com essa vida mediana, com essa vida medíocre. E nada de brilhante vai ser feito quando a gente se conformar em tirar 7 na escola. Nada vai haver de encantamento nos nossos clientes, na nossa empresa, nenhuma transformação vai acontecer se a gente se conformar e entregar no 7, em fazer o que todo mundo está fazendo. A essência, se você pensar, de pessoas que realmente brilham, aquilo que eu chamo assim no meu primeiro livro, Personal Branding,
de as estrelas do segmento, você vai reparar que essas pessoas são inconformadas com a média. São pessoas que se rebelaram com esse pensamento mediano e que foram lá, deram a alma, fizeram com paixão e conseguiram realmente sair do meio do rebanho da mediocridade e que com isso, muitas vezes, marcaram os seus segmentos, né? Criaram um valor sustentável para suas marcas pessoais. Pense nisso. Pense nesse efeito da média, se não tem contaminação naquilo que você faz o dia inteiro com esse pensamento da entrega. E se você constatar que tem isso, rebele-se como eu estou me rebelando aqui e como eu faço isso há muitos anos. Eu espero que tenha feito sentido para você e eu te espero aqui no próximo episódio. Forte abraço e até lá!